Bom dia, meus irmãos e amigos que nos acompanham em nosso canal do YouTube. Nós estamos começando uma igreja bíblica, uma igreja batista tradicional, aqui no distrito de Bonfim Paulista, pertinho de Ribeirão Preto, quase um bairro de Ribeirão. E nesses estudos que estamos trazendo sobre oração, agora já há 2 semanas, né? Estamos estudando a oração mais maravilhosa que está registrada na Bíblia. Mais maravilhosa porque foi feita por aquele que é maravilhoso, por Deus Filho. Mais maravilhosa porque tem os mais verdadeiros pedidos, clamores, mais autênticos, mais sinceros. E mais maravilhosa também porque foi no momento mais difícil que Jesus Cristo, Filho de Deus, foi provado nessa terra, que foi momentos antes da cruz. E hoje eu estou pregando com o título Jesus não ora por todos. Muito forte esse título, que é uma afirmação. Será ela verdadeira? Ouça essa mensagem da palavra de Deus e verifique se o título da mensagem confere com aquilo que a palavra de Deus diz. Jesus não ora por todos. Quando o mundo diz que todos são filhos de Deus, não é? Então, isso não é uma verdade bíblica. Mas vamos observar então o texto de hoje de João, capítulo 17. Eu estou pregando que Jesus roga constantemente ao Pai em favor de seus discípulos. Como Jesus roga por aqueles que são seus? Será que Jesus está orando para você ser rico financeiramente? Vamos ver. Neste estudo de hoje, nós veremos as 3 maneiras de como Jesus ora em favor de seus filhos, seus irmãos, seus amigos, né? A Bíblia apresenta Jesus para nós como nosso Pai, como nosso irmão, como nosso amigo. Vamos ver como ele roga por nós. Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que Jesus roga em intercessão por seus discípulos. Eu estarei efetuando a leitura de João, capítulo 17, do versículo 6 ao 10. Jesus falou assim ao Pai: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste. E eles receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Viu de onde eu tirei o título da mensagem? E não rogo pelo mundo, disse Jesus Cristo. Veja só que Jesus começa a sua oração evidenciando o caráter da eleição
dos discípulos de Cristo. Ele diz assim que eram teus. Os discípulos eram de Deus Pai. E Deus Pai deu os discípulos para Jesus. A Bíblia apresenta a eleição segundo a presciência de Deus. Isso está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então Pedro, inspirado por Deus, declara que a eleição é segundo a presciência de Deus, segundo o pré-conhecimento de Deus. Em missiologia nós aprendemos e cremos, que nenhum dos eleitos serão condenados no inferno. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Pastor, o senhor é calvinista? Não, eu não sou calvinista. Eu estou afirmando que Deus, onisciente, conhece todas as pessoas, o futuro delas, conhece tudo. E sabe também aqueles que vão receber Jesus Cristo como seu Salvador, como seu único Senhor, como seu suficiente Salvador. Deus sabe de antemão, desde a eternidade. Olhando para trás, ele já sabia quem seriam os discípulos de Jesus, porque ele é onisciente. De tal forma que nessa linha de pensamento, de eleição, Deus sabe a pessoa que vai receber Jesus Cristo como Senhor. E sempre, essa pessoa terá o Evangelho, receberá o Evangelho. Ou Deus manda a pessoa até uma testemunha de Cristo, ou Deus manda a testemunha de Cristo até a pessoa. E isso não importa o lugar que ela esteja, no meio da floresta amazônica, numa tribo indígena, ou na janela 10x40, como dizemos, onde a religião muçulmana predomina, não importa. Os eleitos serão salvos, porque Deus vai mandar o Evangelho de Jesus Cristo até essa pessoa. Então, nesse momento, nesse primeiro ponto da mensagem, nós estamos vendo que Jesus intercede pelos seus discípulos, como advogado que é. Ele diz assim: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Veja a intercessão de Jesus, que inclusive esse é o ministério de Jesus Cristo hoje no céu em favor dos seus. Hebreus capítulo 7, versículo 25, o autor inspirado por Deus diz assim: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Olha só que coisa linda o ministério de Jesus Cristo hoje. Porque nós temos um acusador. Você sabe disso, o acusador que está lá nos acusando, nos apontando o dedo, dia e noite, diante de Deus. Mas também nós temos o nosso advogado, Deus Filho, o Senhor Jesus, nos defendendo, intercedendo por nós. Aqui ele estava orando pelos discípulos, por pelaquela turma, aqueles irmãos que no decorrer do ministério de 3 anos de Jesus Cristo, Deus Pai deu para ele. Mas o ministério de intercessão é por todos os crentes. E eu quero destacar para você nesse texto que a intercessão de Jesus a nós é baseada em 3 pontos. Ele é nosso advogado. Como que ele nos defende do acusador? Baseado em que ele intercede ao Pai em favor de nós? E nós vamos ter lições aqui muito importantes para você saber como ocorre esse ministério do Senhor Jesus hoje lá no céu em seu favor. Primeiro, Jesus declara que os discípulos guardaram
e receberam a palavra de Deus. Olha só que coisa bonita. Você recebeu a palavra de Deus como a sua verdade, como absoluta que é? Porque nós vivemos num mundo líquido, fluido. A pós-modernidade nos trouxe para esse ambiente onde tudo é relativo. Mas nós, cristãos, temos a Bíblia. E a Bíblia é a verdade. E a Bíblia é absoluta. Você tem assumido, recebido a palavra de Deus como a palavra a ser seguida? Você tem obedecido os mandamentos de Deus na palavra? É assim que Jesus está nos defendendo lá no céu contra o acusador. Veja, Pai, ele tomou decisão conforme a palavra. Quando eu estou orando, às vezes na minha conversa com o Pai, eu até cito a referência bíblica sobre aquilo que eu estou falando. Oração baseada na palavra. Então, se você recebeu e se você está guardando, obedecendo a palavra de Deus, você está defendido. Porque Jesus está intercedendo com você de uma forma que você não pode ser derrotado, destruído. Tá vendo que coisa linda, né? A primeira maneira que Jesus intercede por nós. A segunda, o nosso advogado diz assim, ó: e creram que me enviaste. Então Jesus intercede por nós, em primeiro lugar, com base em guardar e receber a palavra de Deus. Em segundo lugar, em crer no Filho de Deus. Jesus Cristo é seu único Senhor. Olha só, o que isso significa vai muito mais do que meras palavras. A salvação é exclusiva, é um poder dado única e exclusivamente a Jesus Cristo. Se você está confiando em si mesmo, nas suas obras, ou em outra pessoa, ou na religião, Jesus não é seu único Senhor. Mas Jesus nos defende porque nós cremos que Jesus veio de Deus, que Jesus é Deus, que Jesus veio para nos salvar, que a obra nele na cruz é substitutiva, que ele ressuscitou, ele vive, é Deus eterno. Você crê nisso? Então Jesus Cristo está te defendendo lá e ele tem argumentos para falar com o Pai no tribunal. Está entendendo? No tribunal da vida. Jesus, nosso advogado, intercede por nós e nós damos boas defesas para Ele quando guardamos e recebemos a palavra de Deus, como cremos no Filho de Deus. E deixa eu falar isso. O crer na palavra de Deus é uma absoluta confiança naquilo que você não está vendo. Sabe quando não tem mais esperança? Sabe quando não há nenhum prognóstico favorável? Sabe quando o médico já declarou assim, olha, não tem mais jeito? A fé que Deus quer de nós é a fé que não se apega a homens, a situações, a sua força, ao seu braço. Mas é a fé que tem a plena certeza de que o Deus amoroso, o Deus justo, o Deus maravilhoso vai atuar em seu favor, em conformidade com a palavra dele. É uma fé, a fé daquele pai que tem o filho nas drogas, ou a mãe que acredita que o filho vai ser um homem honrado, ainda liberto. É a fé daquele que está desesperado financeiramente, crendo que Deus vai abençoar, vai suprir, que aquele momento vai passar. É aquela fé de quem luta pela família, ainda quando o marido ou a esposa já
não dá mais esperança. Então creia que Jesus é o Filho de Deus e intervém em nosso favor. Em terceiro lugar, o Senhor Jesus Cristo intercede em favor de nós, quando nós glorificamos o próprio Deus. Olha só o que ele diz: e neles sou glorificado. E nele sou glorificado. A sua vida glorifica o Senhor Jesus Cristo? Tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você pensa, glorifica o Senhor Jesus Cristo? Há um versículo na palavra de Deus muito precioso. Nós temos até um hino da nossa fé que nós cantamos. Eu sou um péssimo cantor, mas eu só vou lembrar para você o refrão do hino. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Lembra? Romanos 11, 36. Porque dele e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Olha, você que me ouve, quando ninguém está vendo, você glorifica Jesus Cristo com a sua atitude? Ele é digno de toda honra e glória. A roupa que você veste glorifica Jesus Cristo? Você se veste como um cristão ou como um mundano? Os seus pensamentos glorificam a Deus? Você pensa nas coisas que são do alto? As suas atitudes. O crente vive para glorificar o Senhor Jesus Cristo. Pense nisso, se você é um cristão. E decida: eu glorificarei a Jesus Cristo no meu viver. Então, nessa manhã, nós já vimos que Jesus roga por nós em intercessão. E, em segundo lugar, Jesus roga por proteção. Eu quero ler o texto de João 17, de 11 a 15. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um. Assim como nós, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Olha que interessante. Jesus estava, como nós temos dito, nesse estudo de João 17, provavelmente ainda no cenáculo, após lavar os pés dos discípulos, após a ceia do Senhor, a Páscoa, naquela quinta-feira que antecedeu a sua morte, já adentrando a madrugada. Ele estava aqui, na terra, com os discípulos, e ele diz assim: eu já não estou mais no mundo. Interessante, não é? Jesus fala com a convicção que já estava no céu, porque Deus já havia confirmado a sua glorificação em João 12, 28. Para Jesus, a palavra de Deus é certa, impossível de ser mudada. O que Deus fala é fato realizado. Ô irmãos, que exemplo a nós a sermos seguidos, dessa fé de Jesus Cristo. Como temos que crer nas promessas de Deus. Eu tenho falado para você: entesoure a palavra de Deus. Em João 12, Jesus promete que o Pai honrará os discípulos porque serviram a Jesus. Olha que promessa bonita. Talvez você tenha medo de ser envergonhado, de ser humilhado, de ser desonrado injustamente.
Mas olha a promessa de Deus em João 12, 26. O Pai vai honrar aqueles que servem a Cristo. Você serve a Cristo? Então você vai ser honrado. Jesus fala com a convicção: Pai, eu já estou aí no céu. Não, mas ele estava aqui. Mas era fato consumado para Cristo, porque o Pai tinha declarado isso. E Deus nos declara promessas maravilhosas em sua palavra. Temos que crer como Jesus. Mas, segundo lugar aqui, Jesus roga por proteção, né? Ele falou assim: guarda em teu nome. Jesus está intercedendo por nós, pedindo: Pai, proteja eles, os meus irmãos, os meus amigos, os meus filhos. Proteja, são teus. E a proteção aqui que Jesus Cristo pede é tripla. É 3 pedidos de proteção. Em primeiro lugar, Jesus pede proteção do eu no mundo. Você reparou isso? Porque o ego, o egoísmo, é uma luta do ser humano, do sistema que nós vivemos, do humanismo. Ele diz assim: para que sejam um. Jesus quer unidade. E sabe o que mais destrói a unidade do corpo de Cristo, que é a igreja? É o egoísmo, o egocentrismo, o individualismo. Não, nós somos um corpo. Cada um é um membro de Cristo. Cada filho de Deus é um membro. Um é uma mão. A mão tem uma função, o outro é olho, o outro é boca, o outro é pé. E todos são importantes. O egoísmo é algo destrutivo. Jesus quer e ora para que a igreja seja um. Então Jesus nos protege do eu no mundo. Mas Jesus também pede proteção do sistema do mundo. Olha só o que Jesus fala aí: e o mundo os odiou. O cristão não segue os princípios do mundo. Se você for iludido por esse sistema, você será destruído. O mundo é corrompido. Esse sistema, essa rede que conspira contra a obra de Deus e vai terminar com o arrebatamento da igreja, de tão ruim que vai ficar a coisa, e Deus vai ter que intervir com ira para fazer novos céus e nova terra, com justiça. Então há um sistema maligno, corrupto, de moda, de cultura, de prioridades erradas, de destruição da família. Esse sistema vai contra você. E Deus, Jesus Cristo, está pedindo para o Pai: Senhor, protege eles desse sistema do mundo, porque o mundo os odeia. Que local você está frequentando? É um local que glorifica Deus? É um local que Jesus Cristo estaria? Pense sempre nisso. O mundo é esse sistema perverso, controlado pelo maligno. Porque, em terceiro lugar, Jesus pede proteção para nós contra o príncipe deste mundo. Nós lemos aqui que Jesus pede: e os livre do mal? Algumas versões traz assim: os livre do maligno, os livre do príncipe deste mundo, de Satanás. Irmãos, o cristão é um pequeno Cristo que segue a Jesus nas decisões a serem tomadas. E o diabo se opõe a nós. Então, por isso, devemos ser pessoas conscientes dessa oposição maligna e buscarmos a santidade, buscarmos a separação, buscarmos servir a Deus. Mas Jesus está intercedendo por nós, para que nós possamos estar mais próximos dele, protegidos. O relacionamento do mundo, João declarou lá em 1 João 2, 15 e 17, como o cristão deve agir. Ele diz assim: olha, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
Sabe, a concupiscência da carne é o desejo intenso por prazer físico. Seja uma pessoa espiritual, porque você é de Cristo. A concupiscência dos olhos é aquele desejo fortíssimo pelas coisas que vemos. O crente está com a fé naquilo que ele não vê, na eternidade junto de Deus, no seu Deus que não é visível. A soberba da vida é o orgulho. A soberba por aquilo que fazemos, nossas realizações, aquilo que nós temos, isso não leva a nada. E Jesus declara, para que nós tenhamos alegria completa em si mesmo. Olha, irmãos, Jesus Cristo é um Deus verdadeiro, que nos salvou, nos deu a vida eterna, está vivo, e Ele quer que nós tenhamos alegria em nós mesmos. Não pense que você será feliz por qualquer coisa externa que você faça. A alegria é uma decisão, até um sentimento, que você decide ser alegre, porque você tem Cristo, você é habitado pelo Espírito Santo. A alegria não está nas coisas externas. E Jesus então diz assim, não peço que os tires do mundo. Somos o corpo de Cristo para ser testemunha de Jesus. A clausura, o internato em conventos, essas coisas, não é assim que um cristão deve viver. O cristão deve viver para influenciar e não ser influenciado. Então decida, eu me alegrarei em Jesus Cristo no meu viver. Em último lugar, eu quero mostrar para você que Jesus roga por santificação. Veja só o que ele fala em João 17, de 16 a 19. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Crente, você não é do mundo, porque Jesus, o seu Senhor, também não é do mundo. Nós não pertencemos a esse mundo. Nesse texto, nós aprendemos que a santificação ocorre de 3 formas. Em primeiro lugar, pela palavra de Deus. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, como eu já disse, a ética do mundo é o relativismo. O mundo até acha normal um homem ou uma mulher ser um homossexual. Tudo é relativo. Mas nós sabemos que pela Bíblia, isso é uma rebelião contra Deus. Nós devemos amar os pecadores, mas odiar o pecado. Então a palavra de Deus é a verdade. O que ela diz é a vontade de Deus revelada para nós. Ela é absoluta, ela não muda. E a santidade, a santificação vem por meio da palavra. Você agir em conformidade com a palavra de Deus. Em segundo lugar, a santificação ocorre fazendo a obra de Deus. Jesus nos enviou ao mundo para ser testemunha dele. Esse mundo está perdido, condenado em trevas, governado por Satanás, cativos, escravizados pelo diabo e pelo mundo. E Deus quer que cada cristão seja uma testemunha dele, da liberdade que há nele, da salvação que há nele, da paz que há nele. E nós fazemos isso evangelizando e enviando missionários. Faça isso. Então a santificação ocorre pela palavra de Deus, fazendo a obra de Deus, e em último lugar, seguindo o Filho de Deus. Jesus disse que por nós, pelos discípulos, por aqueles que ele orava, ali naquele contexto, os discípulos deles direto, ele se santificava a mim mesmo, ele diz, para que também eles sejam santificados. Jesus, ele se fez o nosso exemplo. Ele é a pessoa que nós devemos seguir. Devemos seguir os passos dele. E seguir a Jesus, conforme Marcos 8,34, ele mesmo disse, é o seguinte, vejam. E chamando a si mesmo, e chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo.
e tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo, como eu já disse nessa mensagem, é não ser egoísta, é não desejar fazer a sua vontade, muitas vezes carnal. Negar a si mesmo é fazer a vontade de Deus. Viver para fazer a vontade de Deus. Seguir a Jesus envolve tomar a cruz. Cruz no Império Romano, é sinônimo de morte. É morrer para o mundo e viver para Deus. E a terceira característica é seguir a Cristo. É seguir o novo líder. Isso está relacionado com conversão. Quem se converte muda o rumo da sua vida. Antes seguia Satanás, agora segue a Jesus. Toma as decisões em conformidade com a vontade de Jesus Cristo, registrada na palavra de Deus. É assim que a santificação acontece. Pela palavra de Deus, fazendo a obra de Deus e seguindo o Filho de Deus. Nós aprendemos nessa oração de Jesus, nessa parte da oração dele, né? As 3 formas que Jesus roga por nós, ora por nós, pelos discípulos. Nós vimos que Jesus roga em intercessão. Então eu estou pregando para que você tome decisões na sua vida. E a primeira, eu glorificarei a Jesus Cristo no meu viver. Tome essa decisão hoje, porque você é um cristão. Se você não é, se converta a Jesus Cristo. Receba Ele como único Senhor e suficiente Salvador. Nós vimos que Jesus roga por proteção. E aí, Ele nos ensinou a nos alegrarmos em si mesmo. Decida. Eu me alegrarei em Jesus Cristo, no meu viver, independente da prova que você está passando. E em terceiro lugar, nós vimos que Jesus roga por santificação. O autor de Hebreus diz assim, que sem santificação ninguém verá a Deus. Eu me santificarei em Jesus Cristo, no meu viver. É a decisão que temos que fazer. Deus os abençoe. Que o plano de Deus na sua vida possa ser efetivado e que você possa se tornar mais semelhante a Jesus Cristo. É essa a minha intenção ao expor a palavra de Deus em João 17. Deus os abençoe grandemente. Que a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém.